da Aline Adami, da Blue Sky Idiomas, e hoje eu estou aqui para dar uma dica de pronúncia. Muitas vezes temos diversas dificuldades em pronunciar algumas palavras em inglês, visto que a grafia e a forma com que essa palavra é pronunciada muitas vezes varia, muda, né? Não conseguimos ler a palavra da forma com que ela está escrita e acertar a pronúncia dela muitas vezes. Mas hoje eu gostaria de abordar com vocês três dicas que eu acho muito bacanas, muito importantes, mas bem simples também, para que vocês já possam começar a utilizá-las, né, no dia a dia, na fala de inglês, e acredito que já vai dar um up, né, nessa pronúncia, então, das palavras que eu vou apresentar, dessas dicas que eu vou trazer para vocês hoje, certo? Então, vão ser três aspectos, tem muita coisa que a gente pode falar em relação à pronúncia, diversas dicas, né, que podem ser, então, transmitidas, que vão ajudar com que vocês falem de uma maneira mais correta, mais adequada, mas hoje eu vou trazer três aspectos, tá bem? O primeiro deles é quando nós temos palavras terminadas com a letra E. Então, como é que a gente pronuncia essas palavras? A segunda dica é como pronunciamos as letras AU, quando elas vêm juntas numa palavra, tá? No começo ou no meio dessa palavra, qual é o som que então o AU tem em inglês. E a terceira dica é uma que os meus amigos estrangeiros, eles costumam dizer: nós sabemos quando é um brasileiro que está falando, porque ele comete esse deslize, que é colocarmos o som de um I no final de palavras que terminam com consoantes mudas. Então, a terceira dica que eu vou trabalhar hoje é isso, as consoantes mudas, como é que elas devem ser pronunciadas, certo? Bom, então vamos começar com a nossa primeira dica, que é então em relação à pronúncia de palavras terminadas com a letra E. O que acontece? Quando temos essas palavras, o E final, ele não é pronunciado, tá? Algumas acredito que vocês saibam falar corretamente, mas talvez não tenham prestado atenção, se dado conta nessa questão. Por exemplo, a palavra azul. Tenho certeza que a grande maioria de vocês deve conhecer, que é blue. Mas não falamos o E do fim, né? Escrevemos B-L-U-E, mas esse E final não é pronunciado. Então, dizemos simplesmente blue. E há muitas outras que vocês podem pensar. Vamos a alguns exemplos. There. Né? Então, essa palavra there termina com E, mas nós paramos a pronúncia no som no R. There. Né? Não tem esse E final, então, na pronúncia. Poderíamos pensar também em imagine. Imagine. Terminamos, então, a pronúncia no N. O E final não é pronunciado. Quem sabe, então, o verbo to be? Bem fácil. You are. Né? O verbo are. Também paramos no R e não pronunciamos esse E final. Mais uma, fire. Fire. Também terminada em E. Nesse caso, pronunciamos até a letra R. Não falamos esse E final. Certo? Então, lembrem sempre, palavras encerradas com a letra E, esse E não é pronunciado. Blue, there, fire, imagine, are, ok? E outras tantas que vocês conhecem e podem começar a cuidar, prestar atenção nisso, esse E final não é pronunciado. Beleza. Nossa segunda dica é como pronunciamos o encontro AU em inglês. Então, AU tem som de O. O. Vamos ver algumas palavras para ficar mais fácil da gente entender? Vamos começar com um país muito lindo, muito grande, que muita gente tem vontade de conhecer. Austrália.
Então, a pronúncia correta é Australia, certo? Esse AU tem som de O. Mais algumas. Author, author, certo? Autor em inglês. Quem sabe filha? Você sabe dizer a palavra filha em inglês? Daughter, daughter. Essa tem uma grafia bem diferente do som que acaba tendo na pronúncia. Daughter. Poderíamos pensar também em authorize, authorize, certo? Se escreve com a U, mas tem som de O, authorize. Muito bem, então lembrem, daughter, Australia, author. Uma bem comum, mês do ano, August, August, certo? Então esse é o tem som de O. Pensem também em outras palavras, se quiserem deixar aqui nos comentários, né? Outros exemplos de palavras terminadas em E, que tenham esse encontro AU, vai ser bem legal para a gente trocar experiências. E a terceira dica de hoje, não menos importante, é então como pronunciamos as consoantes mudas no final das palavras, tá? Então, como eu falei, nós brasileiros temos uma tendência em colocar um izinho no final dessas palavras. Então, por exemplo, a palavra jovem. Como dizemos jovem em inglês? Young. Young. Então, termina com um G e temos que parar neste G, tá? Não colocar um som de I, como muitas vezes a gente faz. Vamos pensar em outros exemplos. Pop. Pop. Né? Também paramos no P, certo? Cuidem bastante isso. O verbo cantar. Sing. Sing. Também terminamos no G mudo. Outra que usamos bastante, stop, stop, né? O P mudo, nada de stop, ok? Por favor, cuidem bastante. Isso é bem importante e é algo que chama a atenção dos nativos, porque para eles é algo normal, natural, né? Esse som seco ali da consoante muda, e eles estranham que a gente tem mania desse izinho, né? No final. Tá? Então, cuidem as pronúncias das consoantes mudas. Stop, young, sing, pop e outras tantas que vocês poderiam pensar, tá bom? Fica aqui o meu beijo, como sempre. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, de compartilhar com os amigos. São dicas bem simples, mas bem úteis. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima. Bye, bye!